Seguindo o estudo anatômico dos ossos dos membros inferiores, vamos retomar falando da tíbia. A tíbia é um osso longo que fica localizado medialmente na perna, articula-se superiormente com o fêmur e a fíbula, inferiormente também com a fíbula e com o talos. A fíbula é um osso longo que fica localizado lateralmente na perna, articula-se superiormente com a tíbia e inferiormente com a tíbia e o talos. Então nós observamos nessa imagem os dois ossos, tíbia e fíbula. Sendo a tíbia o osso que é visto do lado esquerdo, em 3 projeções de visualização, né? A mais da esquerda é uma vista anterior. A que está lateralmente a ela uma vista superior e a terceira uma vista lateral. E à direita temos a fíbula aqui com 2 vistas dela, onde a mais à direita é uma vista lateral e a mais à esquerda é uma vista medial. E aí, nessa mesma lógica, nós vamos observar os acidentes anatômicos mais relevantes desses 2 ossos. Então, começando com a tíbia, nós podemos ver anteriormente a ela uma projeção óssea, que é a tuberosidade da tíbia. Nós vemos ela aqui também. Essa tuberosidade da tíbia é o ponto onde o ligamento patelar, que é a porção final do tendão do quadríceps femoral, vai estar inserido. Então essa tuberosidade da tíbia é um ponto importante para a movimentação do joelho, porque o músculo que faz a extensão do joelho vai estar inserido nela. Superiormente, a tíbia vai possuir, assim como o fêmur possui inferiormente, 2 côndilos. Um côndilo medial e um côndilo lateral. Então esses 2 côndilos vão se articular com os côndilos do fêmur, sendo esses côndilos do fêmur e da tíbia as principais superfícies articulares que vão formar a articulação do joelho. E os côndilos da tíbia vão ter na composição da articulação do joelho a presença dos 2 meniscos, que vão ser falados mais na frente quando se citar as articulações do membro inferior. Mas nesses côndilos da tíbia vão estar aqueles meniscos que tanto se lesionam em atividades esportivas de impacto, né? No futebol principalmente.
Na epífise distal da tíbia, nós vamos ter uma projeção óssea que é o maléolo medial. Então, ele está aqui também, o maléolo medial. Esse maléolo é uma projeção pontiaguda que vai estar relacionada com a articulação do tornozelo. Assim como também na fíbula, vai haver um maléolo na fíbula também. Nós podemos ver aqui, ó. E esse maléolo presente na fíbula é o maléolo lateral. Então, seguindo a lógica, né? Como a tíbia entre os dois ossos da perna é aquele que está localizado mais medialmente, o maléolo da tíbia é o maléolo medial, e a fíbula, que é o osso localizado mais lateralmente, o maléolo da fíbula vai ser o maléolo lateral. E ambos vão ter uma relação na articulação do tornozelo, formando um tipo de pinçamento que vai se projetar para a região do tarso. Então eles em conjunto fazem como se fosse uma pinça, um de cada lado. E o talos ali, que é o osso do tarso, no meio dos dois. Tanto que nas radiografias do tornozelo, os maléolos medial e lateral vão ser pontos de referência de posicionamento e de incidência do raio central para a radiografia de tornozelo. Então, daí que é a principal relevância radiológica dos maléolos, tanto da tíbia, que é o medial, como da fíbula, que é o lateral. E na fíbula também, nós vamos ter na epífise proximal da fíbula a cabeça da fíbula. Então a cabeça da fíbula vai estar na epífise proximal. E a fíbula, por sua vez, ela vai estar articulada superiormente com a tíbia, mas não vai ter nenhuma relação na articulação do joelho. Ela não vai compor essa articulação. Ela vai limitar somente a sua relação com a tíbia. Só para citar um ponto aqui importante, com relação à questão de nomenclaturas antigas e atuais. Eu acho que eu não falei isso lá no primeiro vídeo, que eu citei os ossos que vieram anteriores a isso, né? Os ilíacos, o fêmur e a patela, mas nem sempre os nomes
que as estruturas anatômicas têm hoje foram esses. Algumas tiveram os nomes mudados com o passar do tempo. Esses nomes estão sempre em constante atualização. Também não é garantido que os nomes de hoje vão ser esses nomes para sempre. Isso pode sofrer mudanças. Essa nomenclatura anatômica ela é sempre atualizada. Então a fíbula, que nós estamos citando aqui nesse slide, ela tem esse nome por ser um osso muito fino. Você comparando ela com a tíbia, você vai perceber que ela é um osso de espessura bem mais reduzida. E fíbula vem do latim, que quer dizer agulha. Então por isso que a fíbula tem esse nome, porque ela lembra uma agulha. Mas a fíbula antigamente era chamada de perônio. Então o osso que hoje é fíbula, no passado foi o perônio, já teve outro nome. Assim como ainda no membro inferior, também a patela era chamada de rótula e a pelve era chamada de bacia. Esses nomes hoje não são mais atuais, não são nomes corretos. Mas é importante essa citação que eu estou fazendo pelo seguinte, porque quando você entrar na área de saúde, para estágio e futuramente trabalhando mesmo, você pode se deparar com profissionais mais antigos na área da saúde em geral, não só da radiologia, com os quais você vai eventualmente conviver, e de repente esse profissional mais antigo usa um termo anatômico que não é atual, mas que era da época dele, ele acabou se acostumando. E mesmo sabendo que o nome muda, às vezes ele continua usando o termo antigo. Então você pode ouvir de repente alguém mais antigo na área da saúde falando em perônio, em rótula e em bacia, por exemplo. Você não precisa, nesse caso, atuar de forma a corrigir o termo. Não há necessidade disso. Porque a pessoa sabe do que está falando, simplesmente está usando um termo não atual. Mas, na sua cabeça, você sabe o que aquilo significa, do que ele está falando. Isso já vai ser o suficiente. Então, se alguém falar em rótula, você já vai saber que é a patela. Se falar em bacia, você já vai saber que é a pelve. E se falar em perônio, você já vai saber que é a fíbula. Ossos do tarso. São 7 pequenos ossos curtos. E aqui a gente fala em ossos curtos de forma generalista, tá? Mas entre esses ossos do tarso tem um que vai ser exceção, que não vai ser um osso curto, que é justamente o calcâneo. Esse osso, o calcâneo, ele não vai ser o osso curto e sim o osso irregular. Mas falando do tarso em geral, a gente fala em ossos curtos porque vai ser o caso da maioria deles. Então os ossos que vão compor o tarso são o talos, o calcâneo, o navicular, o cuboide e os cuneiformes lateral, intermédio e medial. Então nós observamos essa imagem do esqueleto do pé em duas vistas.
Vou dar uma ampliada aqui para destacar o tarso, que é o que é relevante nesse momento. Então nós vamos ter os ossos do tarso expostos aqui em duas vistas. Do lado esquerdo, nós temos uma vista dorsal. Então, por que vista dorsal? O que é o dorso do pé? O dorso do pé, ele é a área mais superior, a área da superfície do pé superior. Então, quando você está tratando da parte superior do pé, é a face dorsal dele. E a parte inferior, aquela que vai ter contato com a área que você pisa, é a superfície da planta do pé, portanto vai ser a superfície plantar. Então essa vista que nós temos debaixo do pé, inferior do pé, é uma vista plantar. Então a vista de cima é uma vista dorsal e a vista de baixo é uma vista plantar. Então à esquerda nós temos a vista dorsal do pé e à direita nós temos a vista plantar do pé, especificamente nos ossos do tarso. Então os ossos do tarso na vista dorsal vão estar numerados de 1 até 7, onde o 1 vai ser o talos, que é o osso que vai se articular com a tíbia e com a fíbula, compondo a articulação do tornozelo. O 2 é o calcâneo, que é o osso que vai compor a parte mais posterior do pé. Então é o osso que você toca o chão com a parte mais posterior do pé. É o calcâneo. Por isso que essa região é chamada de calcanhar, por causa justamente do osso calcâneo. O 3 é o navicular, que tem esse nome porque tem uma forma similar à de uma embarcação, por isso tem o nome de navicular, que lembra o navio. O número 4 é o cuboide, que vai ter esse nome porque ele tem uma forma de cubo. E os números 5, 6 e 7 são os cuneiformes. E os cuneiformes vão ter esse nome porque tem um formato triangular que lembra uma cunha. Então, por ter um formato que lembra uma cunha, esses três ossos vão ter o nome de cuneiformes. Sendo que o 5 é o cuneiforme medial, o 6 é o cuneiforme intermédio e o 7 é o cuneiforme lateral. Nós pegamos um exemplo aqui para estabelecer isso. Vamos supor aqui o plano mediano do corpo, o plano sagital mediano. Como é que vai se dar a relação de nomenclatura em relação à proximidade do plano mediano? Nós vamos ter o que é mais próximo ao plano mediano sendo chamado de medial, o que é mais distante a ele chamado de lateral, e quando houver três estruturas, a que tiver em posição intermediária entre
o medial e o lateral vai ser chamado de intermédio. Então, nesse caso, nós vamos ter o cuneiforme medial, tendo esse nome porque entre os três ele é o que está mais próximo do plano mediano. O cuneiforme lateral vai ser entre os três o que está mais distante do plano mediano. E o cuneiforme intermédio vai ser entre esses três o que está em posição intermediária em relação ao plano mediano. Então daí vão vir os termos dos cuneiformes, sendo o medial, o intermédio e o lateral. E na imagem à direita, nós vamos ver os mesmos ossos, só que em uma vista plantar, que nós estamos vendo os ossos por baixo. Então nós vemos ainda o talos com o número 1 e o calcâneo com o número 2, só que na vista plantar nós vemos uma parte maior do calcâneo e uma parte menor do talos, porque nessa projeção estou vendo de baixo para cima. Eu ainda vou ver também o navicular, o cuboide e os três cuneiformes com a mesma lógica de nomenclatura. O que está mais perto do plano mediano é o cuneiforme medial, o que está mais longe é o cuneiforme lateral e o que está em posição intermediária é o cuneiforme intermédio. Ossos do metatarso. São 5 ossos longos, numerados de 1 a 5, em números romanos, né? Que articulam-se superiormente com os ossos do tarso e inferiormente com a falange proximal do dedo correspondente. Então, esses ossos metatarsos, eles vão se articular com os próprios ossos do tarso que nós vimos antes e com a falange proximal de cada dedo correspondente. E é interessante notar aqui a similaridade dos nomes, né? No punho, eu vou ter os ossos do carpo. E no pé, eu vou ter os ossos do tarso. Assim como na mão também eu tenho os ossos metacarpos e no pé os ossos metatarsos. Então os nomes são parecidos e pode acabar gerando uma confusão. Então tenha em mente que o que tem relação com carpo e metacarpo está relacionado à mão, e a relação com tarso e metatarso está relacionado aos pés. Falanges. São pequenos ossos compridos e achatados que formam os dedos. Do segundo ao quinto dedos, temos 3 falanges. Essas falanges vão ser chamadas de falange proximal, falange média e falange distal. E no primeiro dedo, chamado de hálux, temos apenas 2 falanges, que vão ser a falange proximal e a falange distal. Agora eu vou tratar disso aqui na imagem, para poder ficar bem entendido. Então nós temos aqui agora o esqueleto do pé, né? Dando mais destaque à parte dos metatarsos
e das falanges. Então, quando nós falamos nos metatarsos, nós vamos ter 5 ossos longos, numerados de 1 a 5. Esses ossos vão formar uma parte significativa do esqueleto do pé. Os metatarsos vão ser divididos em 3 partes. A base, que é a parte que se articula com o osso do tarso, o corpo e a cabeça, sendo que a cabeça é a parte que vai se articular com a falange proximal do dedo correspondente àquele metatarso. Nós vamos ter aqui também do lado esquerdo a vista dorsal e do lado direito a vista plantar. E na vista plantar, nós vamos poder perceber que existem, na maioria das pessoas, né? Mas pode ser que não há em todas, mas na maioria dos casos, o indivíduo vai ter na face plantar da cabeça do primeiro metatarso 2 pequenos ossos. Esses 2 aqui, ó. 2 pequenos ossos. Que, quando existem, eles ficam localizados dentro de tendões musculares que vão passar nessa região. E os ossos que ficam localizados dentro de tendões são chamados de ossos sesamoides. Então, esses ossos sesamoides, localizados aqui na cabeça do primeiro metatarso, vão ser chamados de sesamoide lateral e sesamoide medial. Lá na mão, na articulação do primeiro metacarpo com a falange proximal do polegar, podem haver sesamoides também, mas ali são menos frequentes do que na região do pé. No pé eles quase sempre estão presentes. Tanto é que eles podem eventualmente causar alguma complicação articular. Podem sofrer fraturas, inclusive, são suscetíveis a tudo que os demais ossos também são. Então, por conta disso, existe o procedimento radiográfico específico para visualizar esses ossos sesamoides do pé. Então, há uma radiografia específica para visualizar esses 2 sesamoides presentes no primeiro metatarso. Então, daí que é a importância de se ressaltar esses 2 ossos, porque há procedimentos radiográficos específicos para visualizar esses 2 sesamoides. Uma outra diferença entre o pé e a mão nessa questão é que a numeração, no caso da mão, a numeração 2 metacarpos, ela começa a partir do mais lateral para o mais medial. Então o mais lateral vai ser o 1, vai vir o 2, 3, 4 e o mais medial vai ser o 5. Aqui no caso do pé, isso vai se dar de forma oposta. A contagem vai ser do mais medial para o mais lateral. Então, está localizado mais medialmente vai ser o metatarso 1, seguido pelo 2, 3, 4, e o que está mais lateralmente vai ser o
metatarso de número 5. Isso vai ser considerado, essa diferença, porque os correspondentes anatômicos do pé e da mão, eles não vão estar na mesma sintonia na posição anatômica. Se nós formos olhar bem, a correspondência anatômica entre os dedos do pé e da mão vão apontar que o polegar e o hálus, e ambos são os primeiros dedos de cada um dos segmentos, são correspondentes anatômicos, e de fato são. Só que na posição anatômica, a face do pé que está voltada anteriormente é a face dorsal, enquanto que na mão, a face que está voltada anteriormente é a face palmar. Por isso que na posição anatômica um fica mais lateral e o outro fica mais medial. Mas quando vai se comparar o pé e a mão, o correto seria comparar os dois na posição dorsal. Aí você vai ver que a correspondência anatômica é correta entre eles. Então, atentar a essa diferença, que na mão a contagem dos metatarsos, dos metacarpos, começa no mais lateral, e no pé a contagem dos metatarsos começa a partir do mais medial. E nós podemos ver na articulação dos ossos metatarsos com os ossos do tarso que vai ter uma correspondência entre os metatarsos com o osso específico do tarso. Então nós vamos ver que o primeiro metatarso ele vai se articular com o cuneiforme medial. O segundo metatarso se articula com o cuneiforme intermédio. E o terceiro metatarso se articula com o cuneiforme lateral. E o quarto e quinto metatarsos, ambos vão se articular com o cuboide. Então, o primeiro metatarso se articula com o cuneiforme medial, o segundo com o cuneiforme intermédio, o terceiro com o cuneiforme lateral e o quarto e o quinto com o cuboide. E citando agora os dedos do pé, os 5 dedos do pé. Eles vão estar relacionados também com os dedos da mão, tendo correspondente anatômico, com os seus pares na mão, né? Do primeiro ao quinto. Então, assim como na mão, o primeiro dedo vai ter só 2 falanges, e do quarto ao quinto vão ter 3 falanges em cada dedo. Como no primeiro dedo eu vou ter só 2 falanges, eu vou chamá-los de proximal e distal. Do segundo ao quinto, onde eu vou ter 3 falanges, eu vou chamar de proximal, média e distal. Uma diferença aqui significativa entre os dedos da mão e do pé é que na mão
Cada um dos 5 dedos tem um nome. Vão ser o polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. São nomes anatômicos corretos para cada um dos 5 dedos na mão. Aquela coisa de mata-piolho, fura-bolo, o pai de todos, o mindinho, isso aí não tem. Eles vão ser chamados de polegar, indicador, médio, anelar e mínimo na mão. Mas no pé, só um dedo vai ter nome próprio, que é justamente o primeiro, que é o hálus. Esse tem nome próprio. Aquele que todo mundo chama de dedão do pé, a partir de hoje, sabendo disso agora, que o nome correto é hálus, vocês nunca mais vão chamar de dedão do pé a partir de hoje. Então, primeiro dedo do pé, aquele que até ontem vocês conheciam como dedão, agora é o hálus. E os outros 4, diferente dos dedos da mão, eles não vão ter um nome próprio. Então, como que eu vou me referir a eles? Nós podemos nos referir de 2 maneiras. E nessas 2 maneiras, apesar do primeiro dedo ter um nome próprio, que é hálus, também ele pode entrar nessas outras nomenclaturas que vai estar correto também. Então, a primeira forma de se falar é falar dedo do pé. Já que dedo nós temos no pé e na mão, nós não podemos somente falar dedo, né? Tem que falar dedo do pé ou dedo da mão, a depender de qual está se referindo, juntamente com a sua posição numérica. Então, posso chamar, por exemplo, primeiro dedo do pé, segundo dedo do pé, terceiro dedo do pé, quarto dedo do pé e quinto dedo do pé. Está correto. Agora, nós também podemos usar um outro termo, que é um termo latino que significa dedo do pé também, que é o termo pododáctilo. Então, o latim podo quer dizer pé e dáctilo quer dizer dedo. Então, pododáctilo é dedo do pé, em latim. E aí, nós, nessa nomenclatura, seria primeiro pododáctilo, segundo pododáctilo, terceiro pododáctilo, quarto pododáctilo e quinto pododáctilo. E o nome próprio, que eu posso citar, só atribui para o primeiro dedo, que é hálus. Os outros 4 não vão possuir. Então, são as maneiras corretas, anatomicamente falando, de se referir aos dedos dos pés. Então, gente, essa parte de ossos do membro inferior, ela encerra aqui. Uma outra curiosidade que faltou falar, né, mas aí não é cientificamente comprovado, mas é algo da crença popular, que os mais antigos falavam, mas que muita gente hoje em dia mais nova não deve saber, né? Se você observar aqui
o comprimento dos dedos do pé, existe uma crença que fala, né, que quando a mulher tem o segundo dedo do pé mais comprido que o primeiro, como a gente observa aqui esse exemplo do esqueleto aqui tem, né? O segundo dedo do pé mais comprido que o primeiro, dizem que nesse caso a mulher com essas características manda no marido, né? Isso é uma coisa que eu sempre ouvi desde criança. Aí agora, provavelmente, quem é mulher vai estar olhando para os próprios pés agora, né, para ver o comprimento do dedo. E quem é homem vai disfarçadamente olhar para o dedo da esposa para ver se o comprimento do segundo ultrapassa do primeiro, né? Mas isso é só uma curiosidade. E o restante do conteúdo ele vai ser colocado lá no Classroom e eu vou enviar para vocês para poder explicar o procedimento como vai ser.